Amém, glória a Deus. Estamos aqui numa caminhada aqui na cidade de Ituiutaba, Minas Gerais. Lugar bonito. A gente também tem que cuidar da gente, né? A palavra de Deus diz: amai o próximo como a ti mesmo. Então a gente tem que amar o próximo como a nós mesmos. Então a gente tem que amar a nós mesmos, se cuidar, não fazer extravagância, né? Não ir para o mundo dos vícios que estraga a saúde. Então a gente tem que fazer uma caminhadinha de vez em quando e aproveitar esse clima agradável que está hoje. Pois é, meus irmãos, hoje eu queria meditar com vocês a leitura de Mateus capítulo 7, versículo 21, 22, o qual o Senhor Jesus diz que nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Também Jesus diz: muitos me dirão naquele dia: Senhor, não expulsamos demônio em teu nome, não fizemos muitos milagres, muitos prodígios. E o Senhor Jesus vai dizer: afastai de mim, vós que praticais o mal ou praticais a iniquidade. Palavras que merecem toda a nossa atenção, porque vivemos num país que se diz cristão, tem igrejas em quase todas as esquinas, e todo lugar se vê falar Senhor, Senhor. Até na nota, no dinheiro está lá, Deus seja louvado. No real, né? Bom, ao menos no cruzado tinha, né? Se eu não me falha a memória, é o Sarney que mandou pôr, mas na nota de dólar também parece que tem. Então todos falam de Deus, Senhor, é Senhor aqui, Senhor ali. É glória a Deus, aleluia para toda a banda. E essa é a sociedade que a gente vive. Tem deputados que se diz evangélico no governo. Outro dia eu vi lá na Casa Branca uma pastora lá, eu não sei se é pastor, uma mulher lá orando. Então, todo lugar, na Europa, na África, na América do Norte, do Central, do Sul, tudo é Senhor para lá, Senhor para cá. Mas o Senhor Jesus está dizendo que nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Isso aí já é uma advertência, meus irmãos. Por quê? Porque é muito sério. Você está vendo a pessoa ali falando Senhor, Senhor, e ela não vai para o céu. Porque o céu é o reino dos céus. Então nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu. Então nem todo crente, porque quem diz Senhor, Senhor, ou é crente, ou é um cristão de outra religião, um católico, são os que dizem Senhor, Senhor. Porque de outras religiões não vai falar Senhor, Senhor, porque não acredita. Então o Senhor Jesus aqui está falando dos crentes, dos cristãos, que falam Senhor, Senhor, que oram, que invocam o nome do Senhor. A palavra de Deus também diz, lá Paulo diz, todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas Jesus está aqui dizendo, nem todo o que diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Será que a palavra de Deus aí está entrando em conflito? Não. Aí é questão de interpretação. Porque Paulo lá está dizendo que aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, entre aspas, desde que ele seja um crente fiel. E é o que o Senhor Jesus
vai nos ensinar aqui. Porque ele diz, nem todo que disser Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Mas quem são esses que não vão entrar no céu e que dizem Senhor, Senhor? São os falsos crentes. São aqueles que, embora se dizem cristãos, embora se identifiquem como crente, mas não obedece à palavra, dá mau testemunho, não tem boas obras, pelo contrário, tem obras más, são maus obreiros. E é o que o Senhor aqui vai nos ensinar, dizendo que muitos dirão naquele dia, Senhor, não expulsamos demônio em teu nome? Olha aí, tem muitos exorcistas, tem muitos aí que expulsam demônio em nome de Jesus. Nós vemos isso constantemente na televisão, pessoas expulsando demônio, homens e mulheres que se dizem profeta, profetiza, pessoas que fazem até certas encenações na igreja, e aqueles que caem também numa encenação teatral maravilhosa, cai, rola, espuma a boca. Mas Jesus diz que nem todo, muitos, ele fala, muitos, então não vão ser poucos, não, muitos dirão, Senhor, não expulsamos demônio em teu nome. Ele vai dizer, afastai de mim. E também muitos vão dizer, Senhor, não, fizemos muitos sinais e maravilhas, muitos milagres. Pois é, tem muitos aí que estão se vangloriando de fazer milagre, exorcismo, fazer maravilha nas igrejas e dizendo que são profetas, apóstolos, que são pessoas santas, mas isso não vai dar garantia da pessoa ir para o céu. Se aquele expulsa demônio, isso não é garantia de ir para o céu. Se aquele faz maravilha na sua igreja, milagre, isso também não é garantia de ir para o céu. Porque Jesus vai dizer, afastai de mim, não vos conheço, afastai de mim todos os que praticais o mal. Então a pessoa pode ser um milagreiro, a pessoa pode fazer milagre na sua igreja, expulsar demônio, com a palavra, com a mão, com a capa, com o paletó, com o que for. Mas se praticar o mal, se praticar coisa errada, se fizer rolo, se mexer com coisa errada, seja adultério, fornicação, roubo, rolo, mentira, ele não vai entrar no reino do céu. Pode expulsar uma legião de demônio, que for, mas se não tiver boas obras, se não for justo, não entra no céu. Não tem chance. Não é por fazer milagre, não é por fazer maravilha na igreja que a pessoa vai para o céu. Ora, se isso não dá garantia a pessoa ir para o céu, tampouco igreja que tem milagre, prodígio e maravilha é sinal que aquela igreja está certa. Não é sinal. Porque o próprio Jesus está falando que muitos vão querer ir para o céu, muitos milagreiros, exorcistas, muitos que fazem maravilha em igreja vão querer ir para o céu, mas não vão entrar. Por quê? Pratica a maldade, pratica o mal, a iniquidade. Então, o que caracteriza uma igreja verdadeira
Uma igreja santa não é milagre. O que caracteriza uma igreja fiel a Deus é a pessoa fazer o bem, não é a pessoa praticar o bem. É isso que, boa noite, é isso que vai caracterizar. Pessoas que dão exemplo, porque isso foi o próprio Jesus que falou em João. Jesus disse: nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Então não é a característica do discípulo de Jesus, não é a quantidade de milagre que faz, mas a característica principal dos crentes que Jesus quer que seja a característica principal dos crentes, dos cristãos, é o amor ao próximo, é o amor fraterno. Então Jesus disse: afastai de mim, voltando lá em Mateus, vós que praticais o mal. E é sério, quando Jesus fala isso, é muito sério, porque a maldade, meus irmãos, não tem lugar no reino dos céus. Então as obras de cada um, a vida pessoal de cada um, o bom testemunho deve ser levado muito a sério, porque se a pessoa não tiver, não adianta, que no céu não terá lugar. Amém? Deus abençoa, Deus derrama bênção e vitória na tua vida. Todo mal contra ti caia por terra, em nome do Senhor Jesus. Amém.